emoções, uma concha de mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é amor, é amor, é amor. Pelo caminho, quando estou a sofrer, e a treva na alma começa a crescer, é lembrar a alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém. Boa noite a todos, boa noite a todas. Neste momento, nós cumprimentamos a todos que aqui estavam presentes nesta sala, neste domingo, dia 25 de outubro de 2020, para ouvirmos o nosso querido professor Emídio Brasileiro, em estudos no Grupo de Assistência Fraterna sobre Atos dos Apóstolos. Então, neste momento, nós convidamos a nossa companheira, doutora Madisley Espíndola, para proferir a prece de abertura desses estudos da noite de domingo. Então, queridos irmãos e irmãs, com essas vibrações, vamos aquietar a nossa mente, aconchegar a nossa alma nesse momento de estudo e agradecer ao Mestre Jesus por esse instante de paz, de tranquilidade, em que nos reunimos para aprendermos um pouco mais a respeito dos teus ensinamentos, dos teus exemplos, dos exemplos deixados pelos queridos apóstolos, exemplos de fé, de determinação, de persistência, que o Senhor possa nos iluminar o palestrante, que possamos compreender adequadamente todas essas lições e que as vibrações desse encontro possam irradiar, alcançando todos os lares das pessoas aqui presentes, das pessoas sintonizadas com os ensinamentos do Cristo. Te agradecemos e que assim seja. Assim seja. Vamos, neste momento, então, antes de passarmos a palavra para o professor Emídio, nós iremos fazer a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 1 a 7. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os ao cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então, são estes os versículos que nós iremos focar
neste estudo da noite. Com a palavra, o nosso irmão e palestrante, professor Emídio Brasileiro, nós agradecemos a presença de todos que aqui se encontram. Obrigada. Desejo a todos uma ótima noite, muita paz. Para nós uma grande alegria estarmos aqui e vamos tratar de um tema triste, porque depois da execução de Estevão, Jerusalém entrou em situação de trevas, de perseguições. No domingo passado, nós falamos que não foi Saulo responsável pela execução, pela morte de Estevão. Foi o Sinédrio. O Sinédrio que condenou à morte. Nós vimos isso. E essa condenação, que foi, na verdade, uma execução que contrariava o decreto imperial. Os judeus não podiam executar a morte. Podiam até condenar, mas a execução caberia a Roma. Como Estevão era um grande orador, respeitado, um judeu respeitado por todas as sinagogas de Jerusalém, existiam quase 500 sinagogas, um orador superior a Saulo, e talvez tenha sido por isso que Saulo gostou dessa execução. Afinal de contas, ali se encontrava alguém que estava à sua altura, não era considerado doutor da lei, nem discípulo de Gamaliel, mas alguém que estava à sua altura para debater a respeito das Escrituras e defender o Messias, Jesus de Nazaré. Por isso, se tratava ali de um momento em que Estevão foi executado sem ter sido julgado dentro dos parâmetros romanos. Por que Pedro não foi executado? Foi preso. Por que João não foi executado depois que foi preso? E sim Estevão. Porque Estevão gozava de credibilidade perante a cultura, perante os judeus, perante a cultura judaica. Ele não era alguém que veio das hostes do apostolado do Cristo, mas que veio da cultura, do ambiente religioso judaico. E por isso, sim, era um adversário, uma ameaça muito maior do que qualquer apóstolo, qualquer um. E Saulo, evidentemente, fez questão de acompanhar e de presidir a execução. Mas não foi ele o responsável. Ele não foi o responsável pelas perseguições aos cristãos em Jerusalém. Não se pode também afirmar que Saulo foi o primeiro perseguidor e que o Estevão foi o primeiro mártir. Não. Estevão foi o primeiro, mas não foi Saulo o primeiro perseguidor. Saulo não tem responsabilidade sobre a morte de ninguém. Nem foi primeiro perseguidor. Isso não condiz com a realidade. Os primeiros perseguidores foram os participantes do Sinédrio, que executaram e deram a Saulo, o jovem doutor, praticamente com a mesma idade de Estevão, a incumbência de presidir a execução. Por isso que as vestes de Estevão, já que ele foi executado despido, foram depositadas aos pés de quem presidia a execução, que era Saulo de Tarso. Depois da morte de Estevão, é evidente que seu corpo foi sepultado, provavelmente acompanhado por um grande cortejo, um grande acompanhamento. Muita gente, cristãos e não cristãos, deveriam ter acompanhado aquele sepultamento, porque Estevão gozava de credibilidade, de admiração, especialmente por parte dos cristãos, sendo ele cristão, e que, provavelmente, por intermédio dele,
muitos se converteram ao cristianismo. E isso assustou o Sinédrio. Se Estevão, como eu disse aqui na semana passada, tivesse sido conduzido ao procurador romano, provavelmente ele seria inocentado, até porque ele não fez nada que ferisse o Império Romano. No caso de Jesus, a sua sentença é que ele era considerado o rei dos judeus. Bem, rei dos judeus, isso teria o Império Romano. Mas Estevão não tinha nada. E os participantes do Sinédrio sabiam que ele seria inocentado se fosse a julgamento diante de um representante romano, como teria de acontecer. Como teria de acontecer. Então, ficamos a imaginar a quantidade de pessoas, uma multidão, acompanhando aquele sepultamento. Aqui diz, alguns homens piedosos sepultaram Estevão. Não foram alguns só, foi muita gente. A execução de Estevão, a morte de Estevão, se espalhou, a notícia se espalhou por toda a comunidade. Talvez alguns homens recolheram o seu corpo, mas houve um acompanhamento. Muita gente soube. Mas o que é interessante é que Lucas, na entrada do capítulo 8, diz o seguinte. Ele diz que, a partir daquele momento, Jerusalém foi tomada por perseguições. E aí diz que Estevão, ou melhor, que Saulo, ele presidiu essa perseguição de forma voraz, entrando nas casas, arrancava homens e mulheres e metia-os na prisão, sob a ordem do Sinédrio. E, evidente, sob a anuência do governador, do procurador de Roma, do governador da Judéia. Mais uma vez, Saulo estava a cumprir ordens. A questão que muitas vezes recai sobre Saulo é que nós imaginamos que ele gostava disso. Gostava de defender as ideias. Ele gostava de presidir essa perseguição. Não era um jovem que tinha sabedoria do seu mestre, Gamaliel. Mas pelo seu temperamento sanguíneo, emocional, ele assumiu para si essa responsabilidade, acreditando que estaria fazendo algo importante para a manutenção da fé. A manutenção da fé. Saulo não foi treinado para ser um carniceiro. Ele não foi treinado para gostar de praticar crueldades, maldades. Ele foi educado para ser um doutor da lei, um intérprete da lei, um pregador da lei. E por que não dizer também um defensor da lei? Não existia nada pessoal, e sim ideológico. Muito bem. E aqui, Lucas também disse que, a partir desse momento, muitos saíram de Jerusalém, menos os apóstolos. Muitos fugiram, dispersaram. E nessa fuga, o cristianismo ganhou ainda mais adeptos, porque os cristãos continuavam a pregar, a divulgar a boa nova. E logo em seguida, Lucas fala sobre Filipe. Eusébio diz que existia um Filipe, que era casado, tinha 2 filhas, e muitos não consideram como sendo esse Filipe. O Filipe que apresentou Natanael a Jesus. Filipe entusiasmado, vem ver, olha, você precisa conhecer o Messias, o profeta. E Natanael, mas de onde ele é?
é de Nazaré, é da Galileia. E Natanael diz a Filipe, pode vir alguma coisa de Nazaré? Pela primeira vez, Nazaré é citada nas Escrituras. Então, Natanael chegou até Jesus graças ao entusiasmo de Filipe. Por aí, por essa passagem, nós percebemos um Filipe entusiasmado, motivado, otimista. Era alguém com otimismo. Era uma pessoa alegre, uma pessoa crente, que acreditava com fé. E o ato seguinte, Jesus, de longe, disse aos seus apóstolos que estavam ali, ali vem alguém que nele não existe falsidade alguma, falando de Natanael. E depois do encontro, Natanael segue a Jesus. Quando Jesus diz, Natanael, eu te conheço. Eu vi você debaixo da figueira. E Natanael ficou espantado e disse, eu te seguirei. E Jesus fala, mas você vai me seguir apenas porque eu disse que você está debaixo da figueira? Pois você vai ver muito mais. Você vai ver os anjos subindo e descendo dos céus. Então, Natanael chegou a Jesus graças a Filipe. Filipe foi aquele que pescou Natanael para Jesus. Aquele que nele não existia falsidade alguma. Então, Filipe era amigo de Natanael. E se Natanael, franco, verdadeiro, do jeito que era, acreditava em Filipe, tinha amizade por Filipe, é porque Filipe demonstrava ser uma pessoa de alta confiança. Devia ser um amigo fiel. Alguém que era digno de confiança. Ou seja, se Jesus elogiou Natanael, vamos colocar esse elogio também indireto a Filipe. Filipe deveria ser também muito verdadeiro, muito sério, franco. Para combinar com Natanael, devia ser parecido com Natanael. Pelo menos na sua essência. Talvez não em termos de personalidade. Mas logo depois que Lucas fala que todos saíram, a maioria se dispersou, foi... E o Filipe aqui, ele também, as multidões atendiam as coisas que ele dizia, vendo os sinais que ele operava, né? Quais seriam esses sinais? Eu não prestei atenção, eu estava aqui, eu não prestei atenção à sua colocação. Não, é porque, na verdade, a propagação do evangelho, né, do cristianismo, também foi consequência da dispersão desses primeiros cristãos pela Samaria, né? E aí, aqui está dizendo, em Atos, que as multidões atendiam às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Quais eram esses sinais? Muitos curas, há também um relato de que Filipe chegou até a reviver alguém, como aconteceu com Lázaro. Agora, não podemos esquecer que Jesus passou antes pela Samaria. Jesus viajou para Samaria. Eles não levaram a novidade a Samaria. Jesus passava pela Samaria. Mas é evidente que Lucas fez questão de falar. Deixa eu só dar uma pausa. O som melhorou um pouco? Melhorou. Melhorou, né? Eu estou aqui com... Melhorou um pouco. Eu sei mais ou menos o que é que está acontecendo. Da próxima vez eu... Muito bem. Filipe não levou a novidade. A novidade já tinha sido levada por Jesus.
Na Samaria a semente estava plantada. Mas por que Lucas fez questão de falar de Filipe? Porque Filipe fazia parte dos 12. Filipe era apóstolo ligado diretamente ao Cristo. Por aí nós percebemos o quanto que aqueles 12, agora 11, né? O quanto que aqueles seguidores próximos a Jesus gozavam de um status, de uma credibilidade, de uma reverência. Não nos esqueçamos que Atos dos Apóstolos é o Evangelho de Paulo escrito por Lucas. O Evangelho ditado por Paulo, pelos apóstolos, mas escrito por alguém com grande capacidade de redação, conhecedor do grego, que foi Lucas. Então, é o Evangelho ditado por Paulo. Isso demonstra o quanto que Paulo, tinha pelos apóstolos respeito, veneração, confiança. E pelo texto, Filipe deve ter sido o único apóstolo que se distanciou de Jerusalém naquele momento. Os outros apóstolos permaneceram em Jerusalém. Por isso, o destaque a Filipe. Por isso, o destaque a Filipe. Bem, o ponto é a perseguição. Depois que Estevão, o líder da oratória, geralmente aquele que fala bem se constitui um líder. É o som? O som? Está mais ou menos? Tá bom. O ponto é que depois que esse líder, esse jovem líder, foi morto... Está travando. Está travando? Travou de novo. Travou de novo, né? Deixa eu ver aqui. Eu talvez tenha que entrar por outro caminho. Eu teria que entrar por outro Zoom, por outra plataforma Zoom, eu vou sair temporariamente e entrar por outra plataforma Zoom. Está travando, né? Tem pequenas travadas, elas são curtinhas. Deixa eu te falar, Emílio, você está como anfitrião. Para não cair, você teria que me colocar novamente como anfitriã. Como é que eu ponho aqui? Eu não sei se você conseguirá. Lá no onde está escrito Grupo de Assistência Fraterna, isso. Aí coloca More, aí você clica na setinha do... Isso. E eu ponho aqui como? Colocar como host novamente, né? Porque... Entrou aí? Deixa eu ver. Não. Deu certo agora? Não. Então, peraí. Você ainda está como host. Então, peraí. Eu clico em Grupo de Assistência Fraterna, né? Então, vamos lá. Acho que já deu agora aqui a mensagem. Grupo de Assistência Fraterna agora é o anfitrião. Já deu. Agora deu você pode certo? sair. Você pode sair que não cai a gravação. Então, ótimo. Então, eu vou sair e vou entrar de por novo. outro caminho. Mas, vem, você manda o link da Zoom? Manda. Você manda o link, não o ID. Ok? Eu vou sair temporariamente. Você tem que voltar Isso. Estou gravando de novo, né? Então, prosseguindo. A questão da perseguição. A perseguição existia? Existia. Mas agora sim, o seu líder, isso demonstra que Estevão, ele tinha tanta influência que ele impedia uma perseguição aberta. Ele
impedia uma perseguição aberta, uma perseguição sem limites. Porque se existia uma perseguição anterior, por que agora Lucas fala dessa perseguição tão ostensiva? O que impedia essa perseguição ostensiva? Estevão. Estevão era um grande obstáculo. Vejamos, os apóstolos eram perseguidos. Pedro foi preso 2 vezes, porque pregava no templo. Gamaliel intercedeu. Então, existia ali uma perseguição um tanto quanto velada, menos hostil. Mas depois da morte de Estevão, a perseguição ficou mais hostil. Porque Estevão exercia sobre aquele grupo uma proteção. Por ele pertencer à comunidade judaica. Pedro não tinha hábito de falar em sinagoga, nem João, ninguém ali. Mas Estevão tinha. Estevão era conhecido. Estevão era querido, inclusive pelos não cristãos. Isso causava um constrangimento por parte do Sinédrio, que sabia dessa liderança e temia uma revolta popular. Mas depois que aquele líder foi crucificado, ou melhor, foi sacrificado, executado, então Sinédrio considerou que agora o movimento cristão estaria mais vulnerável, estaria fragilizado. Essa fragilidade demonstra o poder de Estevão. Tudo isso seguindo o raciocínio lógico. Precisamos entender por que agora essa perseguição ostensiva? Por que essa coragem? Porque tinha alguém ali que estava impedindo, que era Estevão. Alguém que debatia, alguém que sabia defender, alguém que era excelente em oratória. Um bom orador se constitui um grande líder, quase sempre. A liderança pela oratória é algo que vem desde o tempo da Grécia Antiga, desde o tempo da Roma Antiga, muito antes dessa época. Então, a partir desse momento, os cristãos passaram a ser perseguidos de forma veemente e, claro, sob a anuência, o silêncio do governador, do procurador de Roma, aquele que representava o império. E Lucas destaca Filipe. Segundo a tradição, Filipe teria sido morto, crucificado. Foi perseguido, torturado e depois teria sido crucificado. Ora, crucificação era o martírio dos romanos, a forma como os romanos executavam as pessoas. Então, Filipe deve ter passado por algum tipo de perseguição, em que Roma decretou a sua morte pela crucificação. Nós podemos, então, pensar a respeito das nossas atitudes. Existem atitudes nossas que nos protegem de nós mesmos e que nos protegem de algumas perseguições. E quando nós baixamos a guarda, quando nós perdemos essa proteção dessas atitudes, quando deixamos de fazer alguma coisa ligada a essas atitudes, ficamos vulneráveis. Ficamos vulneráveis. E aí, o ego, as imperfeições, tendem a tomar conta
da nossa vida, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. E aí nós dispersamos. Mas mesmo assim, nessa fuga, mesmo diante das quedas, nós podemos fazer muita coisa. Nós podemos levar adiante. Como já dizia um sábio, há quedas que provocam subidas maiores. Inclusive quedas morais. Muitas vezes é necessária uma queda moral para que o espírito possa, estando em algum abismo moral, enxergar as estrelas. Enquanto ele está na horizontalidade, na planície, ele não olha para o céu. Mas quando ele está no buraco, ele não tem para onde olhar, só para cima. Então, em alguns momentos, quando ficamos fragilizados, porque descuidamos de alguma atitude, ainda assim, nós podemos subir. Eu costumava dizer muito isso quando visitava os presídios e que encontrava pessoas, agora eu matei, não tenho salvação. Aí eu dizia, mas Moisés também matou. E foi por intermédio de um homicídio que Moisés foi condenado foi banido do Egito. E lá ele se penitenciou. E lá ele ficou 40 anos. Ele saiu do Egito aos 40, ficou mais 40 anos no deserto, voltou aos 80, libertou o povo, e depois ficou mais 40. Moisés desencarnou com 120 anos. Ficou mais 40 no deserto até entrar na Terra Prometida. E isso por conveniência. Ele ficou circulando no deserto, esperando que aquela geração viciada pelos costumes egípcios pudesse desaparecer por intermédio da morte. Então, Moisés cumpriu sua missão aos 120 anos. Então, eu dizia, mas Moisés também matou. E nem assim, e nem por isso que Deus tirou dele a missão de libertar o povo. E não só isso. Durante aqueles períodos de 40 anos no deserto, ele sentenciou muita gente à morte. Muita gente que feriu os princípios de Levítico, os princípios das leis, que cultuavam a fé de Abraão. Então, nem mesmo o homicídio pode distanciar o ser humano de uma missão quando Deus determina, outorga essa missão a alguém. Nem mesmo o homicídio. Quanto mais o homicídio, que é a principal... Só um minutinho aqui, parece que está... O homicídio que... Está travando de novo? Está travando? Olha só, né? Travando novamente. Vamos ter que ver isso depois, com calma. Alô, alô, alô? Melhorou agora? Não. Melhorou? Bem. Na internet também hoje não estava muito boa, não. A internet... Hoje, na verdade, a internet em Goiânia, ela está, de uma certa forma, toda comprometida nesse período pré-chuvoso, né? Vamos assim dizer. Então, ela está na chuva. De chuva, né? Que bom. E continue o período chuvoso, né? E que melhore o nível da nossa internet, né? Muito bem. Então, é isso. É isso que nós queremos frisar. Não há caminho sem volta para a evolução. Ou seja, não há distanciamento da lei divina que seja para sempre. Então, existem quedas realmente que provocam subidas maiores. Se talvez não fosse esse comando de Saulo, essa perseguição do Sinédrio usando Saulo, talvez
em Damasco ele não recebesse a visita de Jesus. Precisou passar por isso. E ouvir de Jesus: Saulo, por que me persegues? Olha que situação. Jesus tomou para si a perseguição. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, corajosamente, com sinceridade: quem é, Senhor? Eu sou Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? Pronto. A partir daquele momento, ele demonstrou que não era nenhum sanguinário. Talvez se Saulo não tivesse passado por essa curva evolutiva, não encontraria a sua reta, o seu foco, a sua concentração dentro das hostes cristãs. Então, o grande ensino está aí. Todos nós temos os nossos momentos de curvas, os nossos momentos de estacionamento espiritual. E não olhemos para trás. Não percamos tempo. Prossigamos. É assim mesmo. Se temos de perdoar o outro 70 vezes, 7 vezes, temos também que nos soerguermos, nos perdoarmos, a nós mesmos, no caso, não pleonasmo, mas nos perdoarmos 70 vezes, 7 vezes. É assim que funciona. Não podemos desistir do compromisso, da boa vontade. Há sempre tempo, é sempre tempo de voltar à casa do Pai, como a parábola do filho pródigo, né? E isso causa alegria. Ele foi e voltou. Todos os dias nós vamos e voltamos, todos os dias nós nos concentramos, todos os dias nós nos desviamos em alguns momentos, por intermédio dos nossos pensamentos, por pensamentos, atos, hábitos. E mesmo assim, nós não podemos desistir dessa maravilhosa jornada evolutiva rumo à luz espiritual, rumo à perfeição espiritual. É a única fatalidade que existe, além do progresso. Ninguém pode desistir. Nenhum vício, nenhum desvio, nenhum estacionamento serão capazes de evitar o progresso espiritual, o progresso intelectual e moral. Então, são essas reflexões que deixamos abertas aí né? Lucas ainda fala que as multidões seguiam a Filipe, né? Também ele fala, muitos possessos, espíritos impuros saíam, dando grandes gritos. As curas que Jesus operou. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E foi grande a alegria na cidade de Samaria. Ou seja, Filipe prosseguiu o trabalho de Jesus de cura. Aqui não fala de ressurreição, mas também ele operou a ressurreição. Ou seja, reviveu, né, pessoas que estavam aparentemente mortas. E Lucas faz questão de dizer que era Samaria, um lugar que não se tinha tradição, a tradição dos judeus, ortodoxos, no caso. Era um povo mais lento na maneira de pensar, de cultuar a fé de Abraão. Demonstrando que essa sementinha aí seria cultivada por Paulo. Essa sementinha seria cultivada por Paulo, que levaria muito além da região da Palestina. Está travando muito, Lídio. Pois é. Hoje está daquele jeito. Mas não é. Depois que o computador foi formatado, está acontecendo isso, mas nós vamos melhorar depois. Então é isso. Alguma dessas nossas reflexões. Foi importantíssimo, Emílio, esse alerta, essa passagem de Filipe por Samaria, né? Essa narrativa de Lucas, assim, realmente apresentando a dispersão dos cristãos, né, por Samaria, ou seja, a divulgação
da palavra do cristianismo por Samaria, né? E essa palavra não foi apenas a palavra em si, ela foi seguida por atos, né? Ela foi seguida por ações, ela foi seguida por desobsessões, por curas, né? Ou seja, exemplificando a mesma alegria que Jesus tinha ao curar e também a expulsar os demônios. Então, eu acho que é importante, acho que você colocou todos os pontos necessários. Eu, particularmente, não tenho nenhuma pergunta a ser feita a você. Mas eu fico imaginando o terror, né? Acho que, não sei, por ser romancista, eu fico imaginando a cena, né, de Saulo devastar a congregação, invadindo uma casa após a outra, arrastando para fora homens e mulheres, né, entregando a prisão, e mesmo assim esses heróis, né, eles continuavam com essa força, com essa fé, parecia que dava o efeito justamente o contrário, né, dava um efeito rebote. Quanto mais perseguidos, mais eles criavam força para continuar pregando, para levar, para que a palavra não fosse esquecida. Nós estamos falando num período pré-escrita, né? Foi no comecinho, né? Então, assim, não existia uma Bíblia, não existia, na verdade, um Novo Testamento organizado. Então, assim, a imagem fica borbulhando na minha mente, assim, com vontade de... Eu acho interessante também o professor Emílio de assim, isentar o Saulo de qualquer culpa, né? Dizer que ele foi apenas o emissário do Sinédrio, o emissário do Estado, né? O executor pelo Estado, e fazendo com que a culpa fosse apenas do Estado. Eu me questiono muito em relação a isso, mesmo porque eu exerci uma função pública, né, durante muito tempo. E se bem que a gente realmente tem que cumprir a lei, né? Mas nós não precisamos, enquanto Estado, colocar terror nos lugares, né? Exceder no cumprimento dessas leis. Então, é isso aí que eu, às vezes, não concordo, né? Não concordo, às vezes, com o que o ilustre professor sustenta já pela segunda vez aí. Naquela época, o povo muito atrasado, né? Não entendia, né? Que junto com a lei poderia ir a misericórdia, né? Podia ser usado junto, né? Como aí nós constatamos no islamismo, né? O pessoal usava muito a misericórdia ali, né? Bom, né? Então, isso realmente deve se notar. Mas o cristianismo estava latente, e com a medida que ele fosse realmente propagando, né? Assim, sendo disseminado pelos povos, aí, com certeza, o perdão seria a consequência, né? Exatamente. Então, a gente tem... Cadê o Emílio? Eu não sei onde que ele está, se ele saiu. Tá aí. Estou aqui. E, professor, muito obrigada por todos os seus ensinamentos, por suas reflexões, apesar do congelamento da imagem. Acredito que tenha sido uma noite de muito enriquecimento espiritual para todos nós. Eu passo a palavra para o senhor, para as suas considerações, e depois vamos fazer a prece de encerramento. Desejo a todos uma ótima noite, uma excelente semana, e mais uma vez agradecido pela oportunidade. Um grande abraço. Renato, quer que eu faça a prece? Eu gostaria, se você pudesse fazer a prece de encerramento e pedir a fluidificação das águas que estiverem presentes em todos os lares. Bom, querido e amigo Mestre Jesus, te agradecemos imensamente pelas palavras, pelos ensinamentos,
por esse momento, que possamos compreender da forma mais serena e aprofundada possível as lições que estão envolvidas nessas passagens, que de alguma forma elas possam nos inspirar no desenvolvimento da nossa fé, da nossa coragem para amar mais e para compreender os seus desígnios. Assim, mestre, envolvidos nessas vibrações de gratidão, de amor e de fé, queremos que essas vibrações nos envolvam, a todos nós, que as águas possam ser fluidificadas e se convertam em moléculas de cura, de recuperação, de sanitização e de elevação. Que todos aqui presentes e aqueles que estiverem envolvidos com esse estudo possam receber um fluido especial, um passe revigorante, que nos envolva a todos com uma luz capaz de nos favorecer uma semana de paz, de trabalho no bem, de amor ao próximo, de fé, de coragem, de determinação. Que o Senhor nos abençoe, nos conduza e nos auxilie no trajeto, nesse caminho de fé e de amor. Dê-nos uma semana de paz e de trabalho no bem. Que assim seja. Que seja. Que Deus nos abençoe, Marisley, que prece linda.